Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à aula 3 da disciplina de Práticas Pedagógicas de Língua Inglesa. Então, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre métodos, diferentes métodos de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Vocês se lembram, né? Lá na aula 1 a gente falou então sobre a diferença entre abordagem, método e técnica, né? E também falamos um pouquinho na aula 2 sobre um repertório e olhamos para algumas teorias que estão relacionadas a escolhas que a gente faz, né, enquanto pedagogos, enquanto professores, sobre método, as técnicas que a gente usa na sala de aula e o que a gente acredita, né, qual é a abordagem na qual a gente aposta nossas fichas, né, enquanto professores. Na aula de hoje, então, a gente vai falar mais especificamente sobre 3 métodos, tá? Que, dependendo do livro que vocês estiverem lendo sobre eles, esses métodos eles vão ser apresentados como ultrapassados. Só que é muito importante a gente ter em mente, sempre que a gente olha para um método, né, daquilo que a gente precisa lembrar daquilo que a gente comentou lá na primeira aula. Nenhum método é 100% ruim ou 100% bom, né? A gente tem métodos mais e menos adequados para públicos diferentes, né? Então, para diferentes grupos de estudantes, diferentes inteligências, né? Se a gente for lembrar lá da aula anterior, né, do Gardner, a gente tem inteligências diferentes, né, nas pessoas, inteligências que ficam mais proeminentes nas pessoas. Então, quando a gente pensa em método, claro, a gente sempre precisa olhar de maneira crítica para aquele método, mas a gente precisa ter em mente que, às vezes, alguma técnica, né, correspondente àquele método, poxa, não é um método que eu uso, né, ele não faz parte da abordagem, né, na qual eu acredito, mas eu acho que para aquele aluno específico, para aquele grupo de alunos específico, essa técnica, né, que está dentro desse método, pode surtir algum efeito, né, pode me ajudar a chegar mais próximo do objetivo que eu tenho proposto para aqueles alunos, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre 3 métodos, mais especificamente, o método de gramática e tradução, que também é conhecido como o método indireto, o método direto e o método audiolingual, tá? Então, a gente vai passar brevemente por esses 3 métodos, né? Entender um pouquinho como eles funcionam e entender também que algumas técnicas deles, por mais que esses métodos sejam considerados ultrapassados hoje, né, eles já não são mais o método principal em alguma escola, né, em alguma instituição, mas a gente ainda tem algumas técnicas que refletem esses métodos que são muito utilizadas hoje em dia, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O primeiro deles, gente, é o método de gramática e tradução, ou o método indireto. Esse método ele, né, tem início lá nos anos 40, né, quando a gente tem ali o comecinho, né, difusão, o grande boom do ensino e aprendizado de língua estrangeira, né, mais especificamente de língua inglesa. E o método de gramática e tradução, ele é justamente isso, né, então ele parte de uma comparação direta, né, da língua materna do estudante com a língua estrangeira, né, então o tempo todo o estudante ele vai estar sendo colocado, né, ele vai estar colocando as duas línguas lado a lado, tá? Então, a língua estrangeira sempre com base nas estruturas gramaticais, semânticas, lexicais que ele tem da língua materna dele. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre as limitações desse método, vamos entender algumas técnicas, né, que a gente tem nesse método, tá? Então, como o próprio nome já diz, gramática e tradução, a gente vai ter o foco especificamente na gramática da língua estrangeira e na tradução dessa língua para a língua materna, né? Para a gente entendendo o que significa cada coisa, né? Então, uma técnica muito comum do método de gramática e tradução, por exemplo, é a tradução de trechos de obras literárias. Então, olha só, você tem ali uma obra literária em inglês, né? E aí você pega um trecho e faz o aluno traduzir
para a língua materna dele, né? No nosso caso, português. Dessa forma, né, fazendo esse paralelo, fazendo essa tradução, o aluno ele vai adquirir vocabulário, né, com certeza, mas ele vai se deparar também com algumas questões, né? Porque a gente sabe que do inglês para o português, a gente não tem uma equivalência total nas construções sintáticas, por exemplo, né? Então, a gente traduzir palavra por palavra não significa que a gente está chegando, de fato, no significado, né, daquelas expressões, daquelas estruturas sintáticas, tá? Ou mesmo daqueles itens lexicais. Porque às vezes a gente tem uma mesma palavra com significados diferentes, né? E a gente não tem essa mesma correspondência na nossa língua materna, tá? Então, essa é uma das técnicas, né, uma das mais conhecidas, né, das técnicas mais conhecidas do método de gramática e tradução. E a gente tem também, além de tradução de obras literárias, tradução de algumas expressões fixas, né, como bom dia, boa tarde, obrigado, de nada, enfim. Então, o método de gramática e tradução, ele se baseia muito nisso, né? Então, o foco é na gramática, né, na gente entender o funcionamento da gramática pura da língua estrangeira e por meio da tradução para língua materna, né? Isso pode funcionar muito bem para alguns momentos, né? Alguns trechos específicos, alguns gêneros específicos, né? Mas não funciona bem em todos, ainda mais se a gente pegar um texto literário, né? Os textos literários, eles são cheios de linguagem figurada, né, linguagem que a gente chama de conotativa, e é bastante difícil a gente traduzir isso com grande propriedade, né? A tradução de poemas, de romances, por exemplo, é um trabalho que exige bastante preparo, né? Então, para um aluno, para um estudante que não conhece, que está entrando em contato com a língua estrangeira, né, você ter traduções de textos desse tipo pode ser bastante complicado, pode ser bastante difícil, tá? Mas essa é a base, né? Uma das bases aí das técnicas que baseiam o método de gramática e tradução, tudo bem? E aí a gente sempre tem, gente, nesse método de gramática e tradução, né, que também é conhecido como método indireto, essa relação muito forte com a língua materna do estudante, né? Então, a gente tem, claro, a apresentação de estruturas da língua estrangeira, mas sempre remetendo à língua materna, né? Sempre remetendo ao português. Então, eu só vou entender essa nova língua com base no que eu já tenho, né? Nas estruturas que eu já tenho adquiridas da minha própria língua, tá? Esse é o método de gramática e tradução, ou método indireto. Depois, a gente vai pensar um pouquinho agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre o método direto. Então, vocês vão perceber, gente, lendo sobre métodos, lendo sobre abordagens, que a gente sempre tem um movimento, né, um pêndulo que vai para lá e para cá. Então, a gente tem aqui no extremo o método indireto, o método de gramática e tradução, que é com base 100%, que usa, né, como muleta, digamos assim, 100% a língua materna, e aí a gente tem, logo depois, o desenvolvimento do método direto, que aí já é o oposto do método indireto, né? Então, no método direto, a gente tem o foco 100% na fala, e na sala de aula, né, no momento de interação, o professor ele não faz uso, em momento nenhum, da língua materna dos estudantes. Tá? Então, numa aula de língua inglesa, o professor vai estar o tempo todo falando em inglês, tá? Com os estudantes. E aí ele faz uso de outros artifícios, né? Para fazer com que os estudantes entendam aquele vocabulário, aquela instrução, aquela nova construção gramatical, enfim. Então, no método direto, a gente vai ter muito frequentemente o uso de desenhos, né, pelo professor na lousa, no quadro, uso de mímica, tá? E isso, gente, é uma das técnicas, né, são artifícios que a gente vê muito comumente até hoje em dia, né? Então, se você pegar, a gente tem muitas escolas de inglês, ou mesmo escolas regulares, né, que tem essa crença de não utilizar, o professor de inglês, ele não usa a língua materna, às vezes isso é até uma regra, né, uma coisa assim, bastante forte, né? Então, a língua materna ela não pode ser, em momento nenhum, muleta para o estudante chegar né, a conclusões, para ele entender o que a gente está falando na língua estrangeira, tá? Ela é banida mesmo da interação, do momento da sala de aula,
e o professor faz uso somente da língua estrangeira, para que isso reforce, né, no estudante os sons, primeiramente os sons, né, o reconhecimento de palavras, de estruturas, né, e essa análise mesmo do funcionamento da língua, tá? E claro que esse método, como a gente disse lá no começo, tem vantagens, né? Uma das vantagens, e aí na minha opinião como professora, uma das vantagens é a exposição dos estudantes à língua inglesa por um longo período de tempo, né? Então, porque quanto mais eles escutam inglês, claro, mais comuns, mais familiares vão se tornando as palavras e os sons do inglês para ele, né? Para aquele estudante, mas ao mesmo tempo um uso negativo que a gente pode fazer desse método é criar, né, esse ambiente de pressão, de que, olha, você não pode usar a sua língua materna, você não pode recorrer a ela em nenhum momento, isso é proibido e tal. Então, tudo que a gente, né, proíbe, de fato, inibe algumas coisas para os estudantes e acaba criando um filtro afetivo bastante alto, né? Então, ao mesmo tempo que o método direto, ele proporciona esse contato bastante intenso com a língua, ele também pode virar motivo de medo mesmo, né? De terror entre os estudantes, falar, essa aula de inglês eu não posso falar português mais, e enfim. Isso vai justamente afastando, né? Direciona os estudantes para o outro lado, um lado que a gente não gostaria, que é esse de afastamento da língua inglesa. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o método audiolingual, né? O método audiolingual ele também tem um foco 100% na fala, tá? Então, digamos que a abordagem, né, por trás desse método, a crença por trás desse método é a crença de que o mais importante, né, no desenvolvimento, na aquisição de uma língua estrangeira é mesmo a produção oral, tá? E no método audiolingual, então, a gente tem esse foco na fala, só que também com base em repetições, tá? Uma técnica bastante comum desse método, que inclusive vocês têm no material de vocês, um exemplo, é a técnica de drift, né? Que é a gente justamente ir repetir, fazer com que os alunos repitam as estruturas que a gente fala, né? Então, se você diz assim, I bought a car, os alunos repetem, I bought a car. Aí você vai lá e muda, então em vez de car, agora você vai falar house. E aí os alunos repetem, I bought a house. E assim por diante. Então, o método audiolingual ele é bastante baseado na produção oral, mas também por meio de repetições. E claro, esse exemplo que eu dei é um exemplo bem simples, né, de um sintagma bastante simples, bastante direto, mas a ideia é que esse sintagma fique cada vez mais complexo, né, conforme os alunos vão avançando e vão adquirindo, né, estruturas sintáticas mais complexas por meio da repetição. Uma vantagem desse método, né, se a gente puder pensar sobre isso, pensar dessa forma, é justamente o trabalho intenso com pronúncia, né, que às vezes é um trabalho bastante árduo que a gente tem enquanto professores, né, a pronúncia dos alunos. Hoje em dia, a gente reclama muito da falta de tempo que a gente tem na sala de aula para trabalhar pronúncia, para trabalhar oralidade. Então, o método audiolingual, ele foca bastante nisso, e isso pode ser uma vantagem. Uma desvantagem é justamente essa repetição, né, sem grandes reflexões sobre o que está sendo repetido, né? Então, por mais que o aluno trabalhe a pronúncia e a gente às vezes consiga pronúncias muito boas, né, consiga lapidar bastante a pronúncia dos alunos com esse tipo de técnica, se o aluno não entende, né, que o que ele está falando é eu comprei o carro, eu comprei uma casa, talvez pouco importe, né, ele saber falar aquilo. Então, essa é uma desvantagem do método audiolingual, porque a gente tem uma repetição sem muita reflexão, sem pensar muito sobre o que está sendo falado, o que está sendo comunicado com aquelas estruturas, né? Então percebam, gente, que todo método, né, em todo método a gente vai e volta, né? A gente tem diferentes propostas e, claro, os métodos eles têm diferentes objetivos, né? E como a gente comentou lá no começo, e a gente ainda vai repetir bastante isso, nenhum método é 100% bom ou 100% ruim. Pode ser que a gente tenha alunos, que a gente encontre alunos ao longo do caminho que funcionem muito bem com a tradução, né? E
isso, na verdade, é uma coisa da qual eles não vão conseguir se desapegar, né? Então, com certeza vocês já se depararam, talvez não como professores, mas como alunos, com colegas que só conseguem entender, né, só conseguem trazer sentido para uma palavra nova em inglês se eles traduzirem. Então, eles estão o tempo todo pedindo a tradução, né, pedindo o significado daquela palavra, né? Mas isso tem a ver com a forma como ele enxerga, tem a ver com a forma como ele enxerga a língua, né? A aquisição da linguagem, enfim, a inteligência mais proeminente dele, né? Então, quando a gente diz assim, nossa, o método de gramática de tradução é totalmente ultrapassado, não se usa mais, mas pode ser que para determinado aluno, né, alguma técnica daquele método, talvez não o método como um todo, mas alguma técnica faça bastante sentido e ajude, né, a direcionar o estudante para aquele objetivo final que a gente tem, tá? Então a gente tem sempre que pensar nos métodos, sempre que a gente está em contato com um método novo, conhecendo um método novo, a gente tem que pensar nesse método de forma crítica, né? Poxa, alguma coisa de bom vai ter nesse método, porque ele foi utilizado por muito tempo. E ele com certeza levou estudantes ao objetivo final, né? Então por que ele caiu em desuso? Por que hoje em dia ele é considerado ultrapassado, né? O que veio então para substituir esse método que foi tão melhor, ou que foi tão mais eficiente, né? Então faz parte do nosso trabalho como professores olhar para esses métodos de forma crítica e, se necessário, talvez incorporar, né, trazer de volta uma ou outra técnica de determinado método para a nossa sala de aula, né? Se aquilo nos ajudar, né, se aquilo for cooperar para um objetivo maior. Tudo bem? Bom, pessoal, então por hoje é isso, né? Vimos aí alguns métodos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre diferentes abordagens, tá? Para a gente ver onde se originaram essas ideias de métodos, de técnicas que são aplicadas hoje. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre abordagens. E é isso, né? O que a gente pode levar de principal da aula de hoje é pensar sobre os métodos sempre de maneira crítica, né? Não desconsiderando totalmente, mas também pensando no que eles podem agregar, né? E se existe alguma coisa dentro desse método, né? Alguma técnica típica desse método que pode ser trazida para a sala de aula de hoje, né? E como ela pode agregar, tudo bem? É isso, vejo vocês na próxima aula.